Fala aí, galera, ligado no canal, tudo certo? Estamos aqui para falar sobre um assunto um pouco diferente, porque é um assunto de importância considerável, né? Principalmente no momento em que nós vivemos, de tanta discussão a respeito das questões de negritude, das questões ligadas ao racismo e às políticas ligadas a esse tipo de assunto, ligadas ao tema. Então, eu vou tentar dar minha colaboração aqui, falando um pouco sobre um assunto de que eu gosto bastante, que são as literaturas africanas de língua portuguesa. Certo? Eu vou pedir para vocês logo deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal, e a gente continua nossa conversa depois da vinheta. Bom, estamos de volta aqui para tratar sobre as literaturas africanas de língua portuguesa. Não é de hoje que nós vemos o preconceito com relação às questões ligadas aos negros, à ascendência do nosso povo e aos problemas que isso causa a todos enquanto sociedade. E aí eu queria abrir aqui uma discussão a respeito de alguns dos motivos para esse preconceito. A meu ver, grande parte dele diz respeito ao desconhecimento do lado de lá da cultura, sobretudo a folclorização desse assunto. O que significa isso? Sempre que nós nós esvaziamos os símbolos de um país ou de algum povo, esse povo se torna folclorizado. Então ele se torna uma alegoria, como já aconteceu com os índios, por exemplo. Os índios, o que nos chega sobre os índios são questões ligadas a lendas indígenas. E a gente não procura saber o que está ali por baixo, a gente não procura não entender o motivo, o sentido daquilo tudo dentro da cultura, o que gera uma carnavalização e o esvaziamento cultural e o consequente desprezo por aquela cultura, que gera, em parte, o preconceito. Então, nós sabemos que boa parte da nossa cultura se baseia sobre a cultura africana. Nós temos a parte europeia e temos a parte africana como as duas predominantes. Certo? Óbvio que nós temos outras também que coexistem aqui no nosso universo cultural brasileiro, tão diverso, tão vasto, tão diversificado, mas pouco se fala de África, da origem africana enquanto cultura. Se para na questão da carnavalização, da folclorização dos costumes, da culinária e dessa coisa toda, o que acaba causando boa parte desse preconceito. Desde o lançamento da Lei 10.639, que obriga as instituições de ensino a trabalhar em questões ligadas à literatura, história e culturas afro-brasileiras, existe um embate muito grande cultural dentro das instituições de ensino. Porque muitos ainda não entendem que a literatura africana não são aqueles contos africanos que nós conhecemos. Não é só aquilo. Existe uma literatura muito rica nesse continente, principalmente em língua portuguesa. Quer dizer, também em língua portuguesa. E tem muita gente que tampouco sabe que existe uma África que fala português. Que são 5 países. São Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Alguns desses países são menos conhecidos, mas todos eles falam português. E todos eles têm uma produção literária muito boa. Então, um dos objetivos é eliminar a visão das estranhezas africanas. Que tudo que vem de lá a gente entende como sendo muito estranho. Certo? Mas quando começou essa literatura de base africana em língua portuguesa? Ela começou
Nos meados do século XIX, ainda no jornal, como meio de produção crítica ao sistema colonial que ainda existia em boa parte da África, isso a partir dos jornais. Então, eles começaram a ter a consciência de que as colônias não se desenvolviam. Então, que o povo estava ficando para trás, porque ele só era sugado pela metrópole. Então, e como era óbvio, a única referência literária que eles tinham era centrada na Europa, que era a dominante na época, principalmente no caso que nós estamos falando especificamente da imprensa portuguesa, nós podemos perceber nessas produções iniciais que existe uma pauta desses modelos europeus só transpostos para a cor africana. Então não tem muita criatividade nesse início, mas nós percebemos um princípio de movimentação nesse sentido. E aí a gente percebe alguns traços culturais locais. Nesses textos eram representadas a coexistência da África colônia e da África ativa, viva culturalmente. E isso é muito curioso, muito interessante. Em alguns próximos vídeos eu vou tratando especificamente desses pontos. E o escritor africano, nesse início, era um homem de dois mundos. Por quê? Ele era o representante daquela cultura, só que ele se expressava em uma outra língua. Porque a imprensa veiculada não era produzida nas línguas locais dos países. Elas eram produzidas em português, que é a língua oficial desses países da África, certo? Só para vocês terem uma ideia, existem centenas de línguas na África e muitas delas dentro de cada país. O português é uma língua que veio ali mais ou menos para unificar, para facilitar a comunicação entre a camada que estava sendo dominada e a camada dos dominantes. Basicamente isso. Então essa tensão da coexistência desses dois mundos impulsionou, de certa forma, a criação dos projetos literários próprios dentro de cada país, uma vez que cada um deles tem uma realidade muito peculiar. Depois desse período da imprensa, da produção jornalística como produção literária, começaram a surgir as primeiras produções literárias em formato de poesia, que se dividiram em 4 momentos, que é uma coisa muito bacana, que a gente percebe os momentos de evolução, de tomada de consciência dos povos. O primeiro período é considerado por alguns como chamado de período da alienação cultural, em que eles só imitavam a metrópole. Então, poderia ser uma poesia produzida em qualquer lugar do mundo, inclusive na África, sem cara, propriamente dita. Depois tem a fase da percepção da realidade, que é quando eles começam a expressar a dor de ser negro. Então eles começam a ter alguma consciência do mal que vem sendo causado a eles ali. Depois vem a consciência de colonizado, que são os discursos de revolta. É uma poesia muito panfletária, com a cara muito de revolta. Então ela tem um caráter literário, mas o objetivo dela é ser panfletário, é ser agressivo à situação colonial. E, por fim, a identidade do escritor africano, que foi quando os escritores começaram a produzir textos de forma mais livre, se soltar um pouco dos modelos europeus, aparecerem com temas mais diversos, mais locais, com a cor, com a cara dos países de origem dos poetas, certo? E como todo movimento embrionário, ele tem algumas marcas específicas, alguns pontos que são considerados marcos do início de cada uma das literaturas, certo? Que em 1936, uma revista que durou até 1960 foi a revista Claridade, em Cabo Verde, que foi o pontapé inicial aí dessa libertação cultural nesse sentido. Depois veio o livro de poemas Ilha de Nome Santo, que foi lançado em 1942 por um cara chamado Francisco José Tenreiro, que é de São Tomé e Príncipe. Na sequência veio, em 1948, o movimento Vamos Descobrir Angola,
como o nome já diz, né? A origem desse movimento foi em Angola. E depois teve a revista, na própria Angola, a revista Mensagem, que durou entre 1951 e 1952. Em 52, ainda em Moçambique, agora em Moçambique, né? Existia a revista Missarro, eu não sei como se fala esse nome, mas se escreve assim, como está aparecendo aí na tela para vocês. Em 1977, houve na Guiné-Bissau o lançamento de uma antologia de poemas Mantenhas para Quem Luta. Essas publicações de que eu falei são um pouco complicadas de a gente encontrar aqui no Brasil, até mesmo na internet. Se a gente fizer uma pesquisa rápida, é meio complicado de a gente encontrar. Mas eu posso fazer uma pesquisa e ver se eu consigo postar em algum lugar para que vocês tenham acesso. E depois desses marcos da literatura africana, do início dessas literaturas nos países, começou o processo de individualização dessas literaturas locais. Que foi o quê? Foi a busca do sujeito poético por se encontrar no universo africano e tomar consciência de homem local, de pessoa local, né? de ser cultural africano. Como eu disse, ele começou com a presença da poesia de luta. Então, isso, uma outra marca que vem até hoje nessa literatura africana é a religação com o passado a partir de uma África renovada. Então, a gente sempre vê esse diálogo entre o presente cultural da África, razoavelmente, em alguns pontos, desenvolvido, e desenvolvido enquanto cultura, tá? Enquanto contato cultural, enquanto troca cultural. E aquela África antiga, fechada dentro das suas próprias culturas. Nós temos também constantes referências a momentos cruciais da história africana, como as grandes guerras entre os colonizadores e os colonizados, os processos de independência, as guerras civis que aconteceram e acontecem até hoje. Nós vamos ver muitos textos africanos, muitos contos, muitos romances africanos, de literatura africana em língua portuguesa, que passeiam por esse universo de guerras civis, do momento de independência, do momento de luta por reconhecimento da própria cultura. O que não deixa de ser uma coisa que o Brasil passa até hoje também, e por isso que é importante o tratamento desse assunto, porque a literatura de origem e de temas negros no Brasil ainda é um pouco desvalorizada e vista ainda como folclore, certo? Então é importante destacar esses pontos. Então, qual é a característica da literatura enquanto um todo no continente? Quais são as características? Eu estou tentando aqui unificar ao máximo, sem nunca esquecer que a África não é um país. A África são vários países com várias culturas e cada país com várias culturas dentro de si, certo? Então eles buscam como meio para se colocar num lugar de fala, para obter o espaço concreto da fala deles, a representação da linguagem oral, até mesmo para se colocar enquanto donos da própria fala, uma vez que nós sabemos que a língua representa o poder também. Temos um hibridismo cultural até hoje, ou seja, essa questão de colônia e metrópole, de mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido, tudo ali dentro coexistindo nos textos da literatura africana. E uma coisa muito curiosa, é muito comum que nós vejamos nos livros, nos contos literários africanos contemporâneos, a presença de personagens mortos ou de personagens velhos, anciãos, que representa esse diálogo do contemporâneo, da África contemporânea atual, com aquela que já morreu, que já não existe mais, com aquela África antiga. Então é uma simbologia a que eles recorrem muito, até hoje. Certo? E além disso, nós temos uma riqueza de temas e uma liberdade de tratar, de transitar por alguns assuntos que muitas vezes nós não vemos por aqui.
e que nós às vezes percebemos ao ler como um tipo de folclore, como um tipo de lenda, mas não, que faz parte, as questões fazem parte realmente da verdade de um continente. Então encerramos a primeira parte da nossa conversa sobre literaturas africanas de língua portuguesa. Eu vou nos próximos vídeos sobre o tema trazer alguns exemplos de obras, de repente fazer algumas resenhas, comentar, citar alguns exemplos de textos concretos para que vocês percebam a existência de alguns elementos desses que eu falei. E eu espero ter dado minha colaboração para diminuir um pouco essa questão do preconceito que nós vemos, não de hoje, mas que hoje está gritante, que nós vemos há tanto tempo já na nossa sociedade. Um abraço, nos vemos nos próximos vídeos.